A ciência de dados é essa grande arte de você transformar os dados em insights para as grandes empresas. Né? Então, o fato de ter ali uma pessoa que consegue desenvolver um modelo preditivo de vendas para uma empresa, isso é um insight. Né? Desenvolvido com a arte, a manipulação da ciência de dados. O fato de ter esses modelos preditivos que ajudam os médicos a detectar uma doença precocemente, isso é ciência de dados. O fato de ter um cara que desenvolveu uma metodologia para que você faça uma interação via chat com uma inteligência artificial. Isso é a ciência de dados sendo aplicada exatamente a esses exemplos que eu acabei de trazer para você. Então a ciência de dados, ela engloba tudo isso. Tudo bem? O cientista de dados é o cara que está fazendo essa parada acontecer. É o cara que vai aprender ali a programação Python, é o cara que vai aprender processamento de linguagem natural, é o cara que vai aprender ali a analisar estatisticamente os dados e, é claro, utilizar todo esse conhecimento para ajudar as empresas. Então, de forma bem resumida, isso é o cientista de dados. É esse cara que está resolvendo os problemas das empresas de forma que, ao resolver esse problema, a empresa esteja mais próxima de atingir os seus objetivos, que é lucrar, né, que é aumentar a sua base de clientes e por aí vai. Tá bom? Eduardo, olha só, eu tenho até um exemplo bem massa aqui, eu acho que eu já falei alguns dias, mas olha só que interessante, né? Esses dias eu estava conversando com um aluno do CD Pro, que ele está ali num projeto onde ele trabalha numa indústria e essa indústria ela solta algumas fumaças, tá ligado? Então, essa indústria ela tem uma queima de algum produto lá e que pode ou não poluir o ambiente. E ele estava lá num grupo onde o objetivo era, de acordo com as imagens das fumaças ali que saíam ao longo do tempo das chaminés, identificasse essa parada ali e detectasse se estava acontecendo algum tipo de poluição atmosférica por conta do trabalho dessa chaminé, dessa usina. Olha que trabalho sensacional. Né? Olha se isso é uma grande empresa, que eu não lembro exatamente qual era, se era uma grande empresa, mas enfim. Olha se essa empresa tem acionistas e se ela não quer uma equipe que tenha um cientista de dados nesse naipe. Tá ligado? Presta bastante atenção. O cara tá lá preocupado em produzir a parada, mas também tá preocupado com o meio ambiente. E ontem a gente estava falando sobre o Fórum Econômico Mundial, a gente viu lá que um dos top temas lá é como que eu faço para ter assim a minha empresa, mas ter uma empresa sustentável, né? Aqueles índices de ESG, né, de sustentabilidade e governança, as empresas estão todas agora, pelo menos as grandes empresas, preocupadas em não poluir o meio ambiente, né? E a fazer o seu trabalho de forma a garantir que isso aconteça. Né? Então, olha que trabalho glamuroso, né? Eu falo com ele, ele fica assim, né? Entre outras coisas também, né? Eu tenho outros cientistas de dados, por exemplo, o Renan trabalha numa, numa empresa que ela é digamos assim, uma empresa de consultoria de dados, mas que ela também está ligado à produção de energia, digamos assim, né? E aí, essa produção de energia, ela de certa forma, ela precisa saber ali qual é o melhor estado em que as máquinas da empresa precisam estar, qual é a melhor forma de trabalhar ali os caminhões da empresa, qual a melhor forma de organizar o pátio da empresa para que tudo aquilo esteja sendo analisado de forma a garantir que, primeiro, a empresa vai conseguir cumprir o processo para se trabalhar ali o aço, por exemplo, né? A temperatura das fornalhas e para que tudo isso aconteça, né? Renan e outras pessoas que trabalham lá na equipe com ele desenvolveram algumas máquinas preditivas de forma a mostrar que naquele pátio, naquele horário é melhor estar o caminhão assim, assim, assado e porque ele tem que chegar com o aço numa fornalha que é assim, assim, assada, que só pode chegar a uma temperatura assim. Então pensa na lógica que o cientista de dados vai estar trabalhando em projetos de otimização de forma que ele possa melhorar o resultado da empresa por melhorar os processos dela, né? Então, cara, isso é fenomenal e não tem fim. Eu tô dando dois exemplos que vêm na minha cabeça aqui agora, né? Inclusive não são nem exemplos tão triviais, mas, cara, tem
muitos exemplos. E eu gosto muito de dar aquele exemplo do dia a dia, né? Eu tenho um supermercado dia a dia que mora aqui perto, eu moro aqui em Sobradinho, Distrito Federal, Brasília, aqui na direção aqui onde eu tô apontando com a minha mão aqui, eu não sei que direção é essa. Tem um grande atacadão, hipermercado ali e tal, e o dia a dia. E eu adoro falar dele, porque quando eu entro naquele hipermercado, eu vejo a ciência de dados em tudo. Saca? Eu vejo a ciência de dados otimizando a colocação dos produtos, eu vejo a ciência de dados otimizando o estoque, eu vejo a ciência de dados otimizando ali os funcionários, eu vejo a ciência de dados trabalhando na segurança, né? Fazendo um trabalho onde há um trabalho preditivo de funcionários ali nos atendimentos. Cara, meu Deus do céu, é muita ciência de dados. Então, cara, a gente tá só. Pensa no iceberg, a gente tá na pontinha e a gente está enxergando essa pontinha do iceberg, mas ainda tem uma porrada ali debaixo da água que é pra gente conseguir descobrir. Tudo bem? Então esse é o poder da ciência de dados aqui e por isso que é uma oportunidade muito massa que tu tá tendo de aprender essa parada agora, tá ligado? Eu gosto muito de mostrar que sim, é uma oportunidade, que sim, a gente tem muitas ideias e sim, a gente também tem muitas empresas procurando o cientista de dados. Não é à toa que eu falo que a gente está na era do cientista de dados, né? Esse momento atual tá para você agora, assim como esteve lá no ano 2000 para o cara que desenvolvia site. O cara que desenvolvia site lá no ano 2000, moleque, né? Aquela a era lá 90, 2000, né? Aquela era das .com, moleque, quem sabia fazer essa parada, né? Conseguiu ali ter garantir o seu futuro profissional e talvez tu esteja nesse momento aí agora com a evolução da inteligência artificial. Quem não escuta falar de inteligência artificial pelo menos umas 10 vezes por dia? Ainda que seja no Instagram, aparece aquele carinha falando, essa inteligência artificial pode fazer isso aqui para você, não é assim? Né? Então, só que você pode estar do lado da galera que está criando esse negócio, né? Porque a galera que está criando está colocando vida à coisa que está acontecendo e você pode fazer essa parada, né? Você só precisa focar aqui nas coisas que você precisa aprender. Tamo junto?